Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso Record Entrevista de hoje. Obrigada, meu amigo Nelson Júnior. Vai descansar que agora a gente segue por aqui. Hoje eu recebo em nosso estúdio a advogada Bruna Piccolin. Ela é especialista em LGPD, o que é Lei Geral de Proteção de Dados. Ela que é pós-graduada, também tem MBA e é claro, ela entende tudo sobre essas leis e é claro que está muito na moda agora, porque todo mundo posta nas redes sociais, não é mesmo? Boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde, Mara, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. De fato, a exposição, ela tem duas facas, né? A faca de dois gumes, né? Então, da mesma forma que é muito legal, que muitas vezes traz engajamento, pessoas trabalham com isso, em contrapartida, o malefício da exposição, ele vem junto, né? A conta nunca vem sozinha. Então, isso é muito importante, né? Agradeço o espaço aqui no seu programa para tratarmos de um tema que eu gosto muito, que é a educação digital. As pessoas precisam entender mais disso, né? Não basta postar, tem que saber o que posta, como posta e quando posta. Porque esse boom digital que a gente vive hoje, ele está em todos os lugares. Nós vivemos com o celular na mão. E é claro, às vezes não temos os cuidados especiais que deveríamos ter. E duas empresas, uma especializada em tecnologia e a outra em redes sociais, divulgaram uma pesquisa onde os números realmente surpreendem. Hoje no Brasil, cerca de 86,69% da população estão conectados, isso mesmo, o que equivale a 187,9 milhões de internautas. Acima de tudo, tem que ter muito cuidado. E de acordo com esse relatório ainda, os brasileiros passam 9 horas e 15 minutos por dia conectados na internet. E quais os sites mais acessados? Claro, as redes sociais. E o que aconteceu? Uma influenciadora aqui de Rio Preto, a Tainara Cháquia, ela fez o quê? Postou nas redes sociais algo que não deveria. Na realidade, ela disse que tentou pedir uma ajuda, mas o resultado não foi muito legal, não. Vamos ver a postagem dela. E simplesmente, gente, eu estou sem porta, eu preciso arrumar a porta, eu preciso dos batentes aqui, ó, gente. E eu não consigo. Então, assim, gente, muito provavelmente a pessoa me segue. Eu tenho várias seguidoras no condomínio. Gente, não tô desconfiando de ninguém. Pode ter sido qualquer pessoa que passou aqui, que viu que a porta estava aberta, viu a necessaire no sofá. Enfim, eu vou procurar os meus direitos, né, gente? Ali tem muito dinheiro e não é só pelo dinheiro. Tem muito valor sentimental. Bom, ela fez essa postagem. Eu e meu cinegrafista, o Adolfo Gonçalves, fomos até o apartamento da Tainara, tá? E ela falou com a gente sobre o que causou esta postagem que ela fez. Com tudo isso, ela foi assaltada. Vamos ver? E eu estava sem as batentes da porta. E aí, depois de diversas tentativas de tentar consertar essa porta, que estava apenas encostada com a folha, eu falei, meu Deus, eu preciso resolver o problema, porque a gente comprava diversas madeiras que não eram aceitas, já tinha gastado muito dinheiro e não resolvi o problema. Eu tenho 2 milhões de visualizações no Instagram. Eu vou usar a minha rede social para pedir ajuda, né? Às vezes alguém ali trabalha com porta, às vezes ali pode sair alguma parceria, como realmente saiu. E foi ali que eu pedi ajuda para encontrar a solução do meu problema, que com a construtora eu não encontrei. E deixando claro que eu estava sem porta. Sim. Então foi aí que surgiu aí o problema, né? Na intenção de resolver o meu problema, eu causei um problema. Com a minha postagem, eu tive a minha casa furtada, entraram dentro da minha casa. Eu já estava sem porta há dias, né? Então por isso que a gente aí tem total ciência que foi por conta da postagem. Porque se tivessem que entrar antes, já estava com a porta encostada, tivesse que ter acontecido antes do post, creio que já teria acontecido. E após postar, após tamanha visualização e repercussão, entraram na minha casa e levaram a minha necessaire de joias, com absolutamente todas as minhas joias da minha vida inteira. Joias de valor financeiro, joias de valor sentimental, joias da minha avó, que já faleceu, enfim, joias de formatura. Levaram absolutamente tudo, eu não tenho nem um brinquinho, eu não tenho mais absolutamente nada. Entraram e levaram tudo. É um arrependimento de ter postado,
mas até agora a gente segue sem um desfecho feliz da história. Hoje eu sou o meu produto, eu trabalho totalmente com a minha imagem, então a minha vida ela é exposta e a partir disso, desse ocorrido, sem dúvida nenhuma, eu vou expor muito menos. A gente se sente assim, é como se a gente não tivesse mais a liberdade, né, de ser quem nós somos. Eu já não posso mais ser eu já não posso mais relatar coisas que acontecem porque eu não me sinto mais segura. Então, tá numa viagem, não posta, porque às vezes você posta um detalhe da sua casa, você posta um móvel, uma conquista. Ah, ela tá viajando, a casa dela tá aberta. Então, hoje em dia, gente, muito cuidado com o post, espera chegar, espera estar em segurança, muito cuidado em postar as coisas em tempo real, porque a gente não sabe a maldade de quem está do outro lado assistindo. Pois é. Bom, o nosso cinegrafista, o Adolfo Gonçalves, ele fez questão de fazer aquelas imagens da porta, inclusive, porque é uma situação muito complicada. E ela achou que iria resolver o problema. Mas, Bruna, ela causou um problema pior, porque ela perdeu cerca de R$12 mil, né? Onde a lei pode protegê-la? A lei protege, a lei está aí para nos proteger enquanto titular do dado. O titular do dado, para ficar mais claro, né, para todo mundo, é o portador do CPF, então cada um de nós somos titulares dos nossos dados. Mas a primeira consciência que nós temos que ter é que tipo de dado, que tipo de fonte eu entrego de bom grado para o criminoso. Ela acabou de falar aí pra gente, né, que se ela não tivesse entregue, a porta estava, né, aberta há dias, então por isso que ela sabe que foi a repercussão da publicação dela. Eu costumo dizer que as pessoas elas precisam ter um pouco mais de tato, um pouco mais de como eu posso dizer, de autoafirmação para que não publiquem grandes coisas. Você quer um exemplo clássico? E a gente vê toda hora na internet? Quando pai e mãe, quando grandes representantes de empresas contam a vida, como ela, né, vive da imagem, né? Então publica a foto da criança às 7 horas da manhã com uniforme. Olha, pessoal, aqui tá o fulaninho, né? Olha, estamos indo aonde? Pra escola, né, filho? Aquela coisa toda. Monta no carro, publica do carro. Aqui, gente, no meio do caminho, que trânsito horroroso, que não sei o quê. Segue. Passou o quê? 7h30. Ufa, cheguei na empresa. Aí a pessoa coloca lá no perfil CEO, né, de determinada empresa. Então, com isso, estabelece-se rotina. Né? Então, o criminoso sabe onde a criança estuda, sabe que hora consegue abordar esse empresário, sabe como ter acesso a isso. E ainda cada vez mais comum, né? Essa publicação, essa quantidade, né, de exposição tem atraído criminosos da seguinte forma. Então, eles captam a imagem, né, enquanto dado biométrico, captam essa imagem e transformam isso em filtro. E com o filtro, abre celular, abre conta em banco, abre, enfim, porta de carro agora, né? Então, primeiro, antes de perguntar como é que a legislação me ajuda, é que tipo de dado eu forneço. Tá? Nem sempre, então, se a pessoa fornecer dados que não devem ser publicados, expostos, talvez a lei não consiga protegê-la dessa maneira. Você quer ver um caso clássico aqui para todos os telespectadores? Olhando bem friamente, quero que erga a mão aqui quem o Pix é o CPF, o e-mail ou o telefone. Sim. A gente começa por aí. Claro. Porque são dados que são guardados pela legislação, mas se eu entrego esse dado, aí depois fica assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais a operadora X me ligar, meu Deus do céu, eu não aguento mais o corretor de imóvel X me entrar em contato, mas é porque fornece esses dados. Sim. A LGPD, ela vem não para não captação mais de dados, mas a finalidade estrita, então temos que ter a necessidade. Então, quando a gente chega numa loja, se não formos fornecer, no caso aqui do estado de São Paulo, a nota fiscal paulista, né, querer a nota fiscal paulista... Não preciso passar o CPF, então. A não ser que tenha necessidade, por exemplo. Caso a gente esteja numa determinada loja, Bruna, vai ter um sorteio, você quer participar? Quais dados é preciso para esse sorteio? Preciso do nome do seu telefone para te identificar? Ok, então dados necessários. É uma política de cashback, então você compra e você retorna, também ok. Então assim, nós precisamos ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela com quais tipos de dados a gente fornece. Porque não muito longe da gente, dados de crianças são fornecidos à pedofilia. Tivemos a operação hoje de manhã da Polícia Federal, que fez a captação de abusadores através de assédio sexual em razão da internet. Então, até onde, né, a gente fornece a nossa vida, né, a nossa particularidade, para que todos tenham acesso a isso. No caso da Tainara, a porta dela teve um problema no batente, né? E ela ficava entreaberta com uma fresta ali. Sim. E ela disse que do corredor dava para ver dentro da sala onde estavam as joias dela. Ela disse que estava tranquila por se tratar de um condomínio.
Mas, na realidade, ela postando, ela deu todos os dados que essa pessoa precisava para acessar a casa dela. Todo acesso. Ela deu a localização, as pessoas, ela mesmo disse que ela tem milhões de visualização através da rede social. Sim, muito conhecida, principalmente então, ali. Se ela é muito conhecida, óbvio que todos daquele condomínio sabem quem é ela, sabe onde ela mora e forneceu de bandeja dados. E essa pessoa sabe, provavelmente, no estudo de vida dela, né, que é o que acontece normalmente, sabe que ela tem joia, sabe o tipo de coisa que ela publica, sabe onde ela frequenta. A tal história que você falou, tô saindo de manhã, tô indo, Exatamente. Quer dizer, já sabia que ela estava fora de casa, com certeza. né? Com toda certeza, a pessoa que teve essa atitude criminosa sabia da rotina dela. E assim, o que ela disse agora, ela está com medo de postar, ela está tendo certos cuidados na hora de publicar, principalmente a rotina dela. E é muito difícil para essas pessoas que vivem disso e também os famosos, né? A gente vai dar uma paradinha, Bruna, mas depois do intervalo a gente vai falar especificamente dos famosos e também em caso de separação, em caso de uma cobrança de dívida, por exemplo. Será que as postagens podem ser usadas no processo? A gente vai saber daqui a pouquinho. Não saia daí porque o Record Entrevista volta já, hein? É o tempo da gente tomar uma água. Não vamos fazer nenhuma postagem, tá? E voltamos já já. E o Record Entrevista de hoje já está de volta. Hoje eu recebo aqui em nosso estúdio a advogada Bruna Piccolin. Ela que é especialista em LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados, né? E o que essa lei protege? Como a gente pode acessar tudo isso que as pessoas publicam e como isso pode ser usado até contra a própria pessoa? Bruna, conta um pouquinho pra gente. Os famosos, eles costumam ostentar bastante. A gente tá vendo muito isso agora, né? Sim. Por exemplo, não só a pessoa famosa, ou alguém que está em processo de separação, por exemplo, e posta, ai, minha conquista aqui, né? Comprei um carro zero. E aí a mulher está pedindo pensão, mas de repente ele não está pagando a pensão para os filhos. Isso pode ser usado no processo de separação, por exemplo, ou no processo de uma cobrança de dívida? Pode. Pode sim. A gente se utiliza, né, muitas vezes por penhora, né, através de homônimos, anônimas, né, penhora por aparência, inclusive, né, dependendo da situação, em razão dessas publicações. Nós vemos casos todos os dias no judiciário de pais que se oneram, né, estou dizendo pais porque é a grande maioria, mas também existem casos que mães pagam pensão quando a guarda é do pai, mas digo pais por ser generalizada a maioria. Vários casos, em várias situações, que os pais não pagam a pensão, mas ostentam em viagens, ostentam em carros, ostentam até mesmo publicando dinheiro, né, dependendo da situação. E isso pode sim ser utilizado contra ou a favor, né, dependendo do caso, em situações judiciais. Porque, por exemplo, na hora de um pagamento de uma pensão, o juiz vai analisar quanto o pai ou a mãe, né, como você disse, ganham para poder, aí, olha, o valor da pensão é X. Mas, às vezes, a pessoa não comprova toda a renda. Exato. Só que a internet está comprovando agora. Seria isso, mais ou menos? Sim. A gente tem que se atentar que os prints, eles não são mais utilizados como meio de prova. Justamente em razão da inteligência artificial e dos subsídios que a inteligência artificial traz e a gratuita manipulação, né, dessas informações. Então, é importante que a gente ressalve que os prints eles não podem mais, né, de acordo com a jurisprudência majoritária, ser utilizados como artifícios de processo, né, por conta da sua manipulação. E aí a gente cabe às redes sociais com essas publicações todas e a gente observa muito e muito e muito essas ostentações, inclusive a rotina, né, como a gente falou anteriormente. Mas é famoso, tem segurança, é uma falsa percepção de segurança, quando na verdade os hackers, né, os cyber hackers, eles estão aí a todo tempo procurando chaves oportunas para entrar na nossa vida, de várias formas. E assim, a quantidade de tempo que as pessoas passam nas redes sociais. A gente diz rede social, a gente conhece várias páginas aí, e também o bate-papo pelo WhatsApp, aí o famoso WhatsApp, a troca de mensagens, né? Também pode ser usado? Ou somente uma postagem, um vídeo, uma foto?
Depende da situação. São variáveis, né? Depende da situação judicial, depende do tipo de prova, depende do tipo de informação. Existem no processo judicial várias formas de comprovação de renda, várias formas de penhora por aparência, várias formas, vários subsídios judiciais através de Renajude, Bacenjude, que são informações financeiras, né, de carros, que pode ter esse acesso. Existem variadas formas, só que a internet, as redes sociais, elas se tornaram um meio de prova, porque as pessoas colocam tudo lá. Tudo, tudo por, como diz, né? É tudo por um like, é tudo por um acesso, é tudo por isso. Então parece que vale tudo colocar qualquer coisa lá para viralizar, seja bom, seja ruim. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com dados de crianças e adolescentes, com dados sensíveis. Dados sensíveis, para ficar claro, são dados políticos, dados religiosos, dados pertinentes a sindicatos, dados pertinentes à vida sexual, à sexualidade. Isso tudo são dados sensíveis. Dados biométricos, né, quando a gente trata de fotos de antes e depois, né, quando a gente coloca essas coisas, a gente está tratando da nossa personalidade biométrica. Nossa, fotos de antes e depois. Muita gente faz isso. Sim. Explica um pouquinho mais, Bruna. É interessante essa informação. Fotos de antes e depois, de acordo com o Código de Ética da Medicina, ele já gera aí toda uma polêmica em relação a isso. Já gera um problemão, né? Agora eles estão flexibilizando um pouco mais, mas tudo que é identificável à pessoa, tudo que é identificável à biometria da pessoa, isso tem que ser muito cauteloso ao publicar, porque existe uma diferenciação. Existe o quê? Direito à imagem, o terminho direito à imagem, sim, e direito à utilização do dado, que são coisas diferentes e facilmente confundidas. Por exemplo, quando você vai no consultório médico, seja ele plástico, né, e você assina um termo de utilização de imagem por conta, né, do autorretrato, o que você está dando subsídio para esse médico? Para que ele utilize essa imagem quando eu for no mesmo consultório que o seu e ele demonstrar que, olha, eu tive uma determinada paciente que, parecido com o seu biotipo, né, cabe essa foto, então eu posso te mostrar dentro do meu consultório. Sim. O que é a utilização de dados? Quando eu publicizo. E quando eu coloco nas redes sociais, o que eu busco com isso? Monetização. Por exemplo, esse médico não pode pegar essa foto dessa paciente e postar nas redes sociais dele, a não ser que ela tenha autorizado. Mas aí não é autorização de utilização de imagem, é autorização de utilização de dados. Já são dados. São coisas então diferentes. Olha. E para que ele faça isso, ele tem que ter um processo de adequação específico dentro do consultório dele, de captação de dados. Muito embora a legislação o guarde de algumas situações, mas os dados que ele se utiliza são sensíveis, que é outro exemplo que é bastante preocupante quando a gente olha. Quando uma pessoa morre carbonizada, qual é a forma de identificação dela? É arcada dentária, né? Sim. O que a gente vê de antes e depois de dente por aí? Sim, muitos. Então, é uma forma de identificação. Sim. Então, também, dependendo da biologia e da forma que isso é exposto, são dados sensíveis. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado com elas. Digitais. Você vai para o condomínio. Para entrar no condomínio, o que você coloca? Facial ou digital. Exatamente. Dados biométricos sensíveis. Olha só, gente, quantas informações. E explica pra gente um pouquinho, porque essa lei, ela é um pouco nova, né? Ou não, ela foi mudando conforme o tempo? A legislação, ela foi promulgada em 2018 e entrou em vigência em 2020. Com o passar do tempo, foram se entrando algumas medidas, como as sanções. Depois, em 2022, através da emenda 115, ela entrou para a Constituição Federal como um direito fundamental. E assim, subsidiariamente, ela foi criando corpo e força, né, através da Autoridade Nacional, que é a ANPD, que ela tem como subsídio um ente federado que trata da utilização de dados vinculado ao Ministério da Justiça. Então, a legislação propriamente dita é de 2018. O que aconteceu com o tempo foi o aculturamento, foi o crescimento desenfreado da tecnologia para que pudesse, então, trazer artifícios. Hoje a gente escuta aí golpe de Pix, a torta direita. Muito, né? A torta direita. A gente noticia todos os dias, Todos quase. os dias. Golpe de Pix, golpe de tentativa de falso sequestro, golpe de utilização de hackeamento de contas, né? E não muito incomum isso acontecer diariamente, é por conta da engenharia social, de uma falsa percepção de pertencimento, que isso acontece. E assim, essa lei, na sua opinião, Bruna, você acha que ela protege realmente? Tem algumas lacunas ainda? Precisa ser estudada ou a população pode ficar tranquila? É só ter um cuidado especial? A legislação, ela sempre pode ser melhorada. Sempre, claro que ela sempre pode ser melhorada, principalmente porque a inteligência artificial, de acordo com pesquisas, está 100 anos à nossa frente. Então, dificilmente a gente consegue, em tempo real, acompanhar essa evolução. Mas a legislação, sobre a minha ótica e a minha percepção enquanto profissional da área,
A proteção de dados, ela está inserida no nosso universo, sob a minha percepção, desde 1988 com a Constituição Federal, com o advento da Constituição, porque o direito da intimidade e da privacidade já está inserido lá desde então. Então precisou trazer-se o óbvio novamente, porque o uso de a venda de dados, esse uso desenfreado de dados, ele se aproxima cada vez mais do caos. De acordo com os estudiosos, os dados são o novo petróleo. Nossa, olha só. Os dados são o novo petróleo. Vou fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo você não anda com dinheiro físico na carteira? Ah, um bom tempinho. Quando você vai pagar alguma coisa com dinheiro, a pessoa até assusta. Nossa, eu não tenho troco. Exatamente. Outro exemplo, há quanto tempo você viu pendrive? Recente? Utiliza-se mais isso? Não. Hoje não. Dificilmente. Tá tudo na rede. Há bem pouco tempo, disquetes, CDs. Nossa, verdade. Não, muito tempo. É? Então, se há pouco tempo isso se modificou tão rápido, o avanço dos streamings. Sim. Hoje eu só ouço música na plataforma de streaming, a maioria da população. Então, o avanço ele é muito rápido. Então, por isso que nós temos que nos preocupar com nossos dados. Aí eu vejo um caminho muito direto com o pessoal do Procon, para trazer a título informativo mesmo para o consumidor, porque isso envolve o direito do consumidor também, né? Sim, porque, por De várias exemplo, o situações. consumidor ele vai numa loja, pode ter aquele vazamento de dados, ou a pessoa postou uma foto dele com uma Sim. roupa, também tudo isso, né? Exatamente. Foi feita uma pesquisa recente que 76% dos consumidores, 76%, é um número muito expressivo, não voltaria a consumir de uma loja de determinado comércio que se envolveu em um vazamento de dados. Então, à medida que a coisa vai avançando, as pessoas vão tendo uma conscientização. Então, qual que é o meu papel enquanto profissional da área? É levar a cultura da proteção de dados, porque eu entendo que a educação digital pode melhorar isso. Então, quanto mais entendermos sobre, mais a gente pode evoluir nesse assunto. E qual o seu conselho, Bruna, para a gente finalizar? A pessoa que é influencer, a pessoa que usa as redes sociais também, só como uma diversão, né? Vamos postar uma foto em família, eu estou no final de semana numa chácara, vou postar aqui que eu estou com a família, eu estou com os amigos. Quais os cuidados para quem usa profissionalmente e para quem usa para um lazer, as famosas redes sociais? O meu cuidado máximo que eu sugiro para todos que trabalham, que usam, é nunca publicar foto em tempo real, nunca publicar localização. Tá aí temos um exemplo da ex-candidata a Miss do Equador, que publicou a localização dela e foi executada dentro do restaurante. Sim. Então nós temos vários exemplos, né? Isso é só um exemplo dentre vários que tem. O fornecimento de dados irregulares, nós temos aí uma investigação de uma empresária lá de Fortaleza, que a loja era toda high ticket, né, de alto padrão, ela captava os dados e ela fazia empréstimos e até onde foi apurado o desvio estava em 7 milhões de reais. Olha só. Então temos cuidado, por que nós divulgamos esses dados, se existe mesmo essa necessidade, que tipo de publicação que a gente faz, fotos de adolescentes e crianças, sugiro jamais publicar aquelas fotos das crianças com florzinhas nas partes íntimas, sabe? Sugiro não fazer isso, porque Saindo isso da piscina, de biquíni. é um prato cheio para pedofilia, Facilmente a inteligência artificial tira tudo aquilo. Então é um prato cheio para pedofilia e a gente tem vários casos aí, né? Aqui perto da gente, inclusive. Então sugiro bastante cuidado com as redes sociais, não é não usar, porque é o futuro. Então, infelizmente, não, como diz um amigo, né? Esse foguete não dá ré, Não tem né? jeito. Não dá ré mais esse foguete. Mas que tenham muito cuidado com o que publicam, o horário que publicam, a forma com que publicam e o tipo de informação. Só dê as informações que você queira que saibam. Por exemplo, eu vejo por aí, comprei um carro. A foto do carro com a placa. Sim. Existe o rastreamento através da placa. E ainda, publicações com certificados. Putz, é legal, só que no certificado tem dados. CPF, RG, enfim, né? Então, muito cuidado com o que publica. Até um cupom, né, de compra toda que você vai certeza. reclamar, Com os toda seus certeza. dados estão ali, né? Com toda certeza. Muito obrigada pela sua participação, por esclarecer todas essas dúvidas e lembrando, a melhor defesa é o cuidado, Com né? certeza. A prevenção. Prevenção A sempre. prevenção. E quando você for postar aquela foto na rede social ou onde você está, lembre de tudo isso que ela passou para você, que a Bruna contou. E é claro, a lei está do seu lado, mas precisa de um cuidado especial. A gente fica por aqui. Quem está chegando é minha amiga Malu Rodrigues, com muito mais informações, viagens, passeios, muita comida boa e muito entretenimento para você. Fique com a gente porque a nossa tarde está super especial. Um super beijo e até o próximo sábado. Tchau!